Agora sim. Pessoal, bom dia a todos. Peço desculpa aí pela demora do início do evento, alguns problemas aqui, mas a gente vai começar aqui em nome do LGP. Gostaria de dar as boas-vindas, dizer que é um prazer vos recebê-lo nessa manhã para a gente tratar de um tema tão importante e atual, que é a transação tributária no âmbito federal. Quem irá palestrar hoje é o sócio coordenador jurídico, Dr. Fernando Lopes Gonçalves, e nosso coordenador tributário, Dr. Maurício Stefani. Eles vão explanar um pouquinho a contextualização da transação tributária, as novidades trazidas em 2022 e as espécies de transações. Fiquem à vontade para exporem as dúvidas e comentários via chat durante o evento e no final da nossa exposição elas vão ser respondidas. Então, a gente inicia com o Dr. Maurício e eu desejo a todos que aproveitem a palestra. Maurício, eu te passo a palavra. Obrigado, Rafaela. Tudo bem? Bem, a gente vai começar aqui falando a respeito da transação. Na verdade, é uma novidade, né, que a gente não estava acostumado, uma palavra que a gente não estava acostumado a ouvir, né? Sempre quando a gente pensava em regularização da situação fiscal de empresas que estavam em débito, né, a primeira palavra que se vinha em mente era parcelamento, né? E a segunda palavra em mente, que na verdade todos os empresários sempre esperavam, era refis, né? Porque desde o início dos anos 2000, sempre quando a gente precisava, os empresários, né, as empresas precisavam de alguma ajuda, algum socorro para conseguir regularizar a sua situação fiscal, ela sempre ansiava por alguma ajuda do fisco relacionada diretamente a essas possibilidades, tá? E nesse sentido, né, passando por tudo isso, eu acho que até pedi para o Rodrigo começar também a apresentação, porque daí fica um pouco mais visual também para o pessoal ir seguindo. Tá? A gente pode ir passando, Rodrigo, por gentileza? Tá. Aqui no primeiro momento, então, o que a gente optou por trazer, né? Que, na verdade, aquela situação que a gente estava acostumado nos últimos 20 anos, né, pelo menos, era a situação de que os contribuintes em débito tinham a opção de regularizar a sua situação, seja via pagamento diretamente ou parcelamento. E dentro das hipóteses de parcelamento, sempre era guardado algum parcelamento especial, né? Para que tivessem descontos que fossem aproveitados, tá? Então, o que acontece hoje, na verdade? A transação ela traz um cenário um pouco diferenciado com relação a essa situação anterior, de que o contribuinte sempre estava sujeito ao pagamento ou aos parcelamentos, né? Sejam eles especiais, esses que concediam descontos em juros e multa, ou esse parcelamento ordinário, né? A transação, antes da gente falar sobre ela, na verdade, qual que é o conceito, qual que é o significado de transação? Nada mais na verdade, do que uma possibilidade de negociação, né? E os contribuintes nunca tiveram essa oportunidade, nunca tiveram esse hábito, né? Embora o Código Tributário Nacional, né, desde a década de 60, quando ele foi criado, já previa a possibilidade do contribuinte transacionar seu débito com o fisco, ou seja, negociar com o fisco a forma que ele vai fazer o pagamento e a quitação dos débitos que ele possui, né? Não estou falando aqui do mês a mês, estou falando dos débitos que já se encontram em aberto, em atraso, né? Então, sempre existiu essa possibilidade, né, dentro do Código Tributário Nacional, desde a década de 60. Mas o que aconteceu? Nunca houve uma regulamentação sobre a possibilidade de transação,
Isso só aconteceu em 2020, quando foi criada a Lei do Contribuinte Legal, que trouxe especificamente as possibilidades, o que havia previsto no entendimento da União, da possibilidade de transacionar os débitos dos contribuintes, né? Então, nesse contexto, a gente não tem como chegar a uma outra conclusão que não seja que a regulamentação da transação, ela acabou acontecendo de uma forma tardia, né? Então, os contribuintes sequer esperavam sobre esse ponto de vista e acabaram, desde o início dos anos 2000, se acostumando com essa possibilidade de parcelamentos especiais que eventualmente davam alguns descontos, tá? A criação da regulamentação da lei da transação, ela acabou trazendo um perfil de entendimento da união de relação entre fisco e contribuinte um pouco diferenciado daquele que a gente já estava acostumado, que sempre foi de embate, né? O fisco sempre olhando o contribuinte como um vilão e, do outro lado, o contribuinte sempre olhando para o fisco como um grande arrecadador, com aquela, na verdade, né, até a imagem que se tem da Receita Federal do leão, né, que ele abocanha definitivamente todas as receitas que as pessoas físicas e jurídicas possuem. Então, sempre ficou essa imagem muito bem formada de embate entre o fisco e contribuinte. Com essa nova autorização, essa possibilidade da transação, o que ela traz? Na verdade, ela traz uma mudança de entendimento nesse perfil, que já vem desenvolvendo já há alguns anos, né? Vários encontros, várias conversas entre o fisco e contribuinte já têm existido para buscar novas ferramentas para que o relacionamento entre os dois seja mais salutar e que, na verdade, busque a redução dos litígios, né? Reduzindo os números de processo, reduzindo as discussões administrativas e judiciais para fins de composição e, na verdade, para que a arrecadação leve o seu fim também, né? Levando para o Estado os meios necessários para a execução das suas atividades próprias, tá? E de novidade, o que a transação trouxe, então, na verdade, a possibilidade de sentar, vamos falar, né, claramente, sentar na mesa com o fisco para a gente poder negociar, traçar os termos que são viáveis para pagamento do lado do contribuinte e, do outro lado, o fisco também pode abrir mão de algumas prerrogativas que ele sempre teve para equacionar um pouco melhor essa forma de pagamento dentro da realidade do contribuinte. Então, e de uma outra forma também, o que acontece? Trazendo a possibilidade de, antes, quando a gente tinha essa questão da negociação só feita, né, de regularização de débito, só feita por meio de parcelamentos especiais, o contribuinte sempre estava sujeito a aguardar alguma manifestação da União, uma edição de uma nova lei que trouxesse esses benefícios, e aí dentro do perfil, né, desse parcelamento especial, ele simplesmente poderia fazer a adesão ou não dentro daquele momento. Então, a gente tem o histórico aí, né, desde do início dos anos 2000, né, a gente teve uma sequência de vários parcelamentos que costumavam seguir cerca de cada 2 anos, vinham novos parcelamentos especiais, né, sempre ficavam aguardando os contribuintes, né, a gente teve a sequência aí de refis, PAES, PAEX, teve o refis da crise, teve o refis da Copa e, mais recentemente, o PERT, né? Acho que pode passar, Rodrigo? Obrigado. Ó. Então, eu acabei fazendo uma comparação aqui também, né, entre o que se vinha fazendo no passado, né, com esses parcelamentos e esse novo modelo para transação, né, que vai possibilitar essa negociação um pouco maior. Né? Então, com os parcelamentos anteriores, a gente tinha, de fato, uma extensão para um prazo de pagamento, que o parcelamento ordinário ele previa só 60 parcelas, né? Então, geralmente, esses parcelamentos especiais eles davam um prazo maior para pagamento e também concedia descontos sobre os débitos, geralmente os descontos voltados somente à principal, somente a juros e multa, né?
preservando o principal. Porém, como dependia de lei, não dava para fazer a personalização para cada um dos contribuintes, obviamente, né? Então, se tratava simplesmente de uma proposta por adesão, né? E com prazo limitado para adesão, tá? E dentro de cada um dos modelos que foram traçados, ele já vinha bem delimitada as possibilidades de benefício e os descontos e a forma de pagamento, né? Então, e por outro lado, na verdade, qualquer contribuinte praticamente estaria eleito a aderir a esses parcelamentos especiais, né? Em alguns momentos, em alguns desses parcelamentos, houve a previsão da utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL como forma de quitação, como forma de abatimento da dívida. No entanto, eles sempre foram restritos ao abatimento de juros e multa, né? Porque a utilização do prejuízo fiscal ele era entendido como uma forma de desconto, né? Da mesma forma que o desconto só podia ser utilizado para juros e multa, o entendimento anterior também é que ele sempre era utilizado somente o prejuízo fiscal também era utilizado somente para abatimento de juros e multa, né? E nunca teve nenhuma previsão com relação à utilização de precatório para quitação dessas dívidas. Hoje, né, o que a gente tem no cenário da transação, ele traz, na verdade, duas formas distintas, grandes, né? Duas grandes formas distintas de transação. Existe, de fato, a transação por adesão, e ela funciona em moldes semelhantes a esses parcelamentos especiais que existiram no passado, correto? Porém, a grande figura que diferencia a transação e que, de fato, é o que traz a questão da negociação em si, né? O conceito de negociação, o conceito de transação, são as transações por proposta individual, tá? Então, a gente tem a transação por adesão, que ela é semelhante aos parcelamentos especiais que vieram no passado, né? E as transações por proposta individual. E aí a gente tem mais uma subdivisão. Existem as transações por proposta individual da União, e aí a União ela apresenta diretamente ao contribuinte, a um contribuinte específico, ou seja, você vai receber em casa uma carta da União dizendo que você possui débitos, e ela vai trazer para você a proposta pessoal, personalizada, de como ela entende que você poderia fazer o pagamento, equacionar o pagamento dessa dívida, tá? E a mais interessante, na verdade, que é o que efetivamente vai acontecer e o que existe já um interesse muito grande dos contribuintes, é o quê? É a proposta individual por parte do contribuinte. Essa proposta individual por parte do contribuinte que vai possibilitar o contribuinte de sentar efetivamente na mesa de negociação, né, apresentar uma proposta, ele vai fazer, dentro dos limites da lei, é possível, da lei das portarias, né, regulamentadoras, elaborar uma proposta, e essa proposta vai ser apresentada ao fisco, e a partir da apresentação dessa proposta vai ser negociados os termos para a transação. Então, no final das contas, imagina como se fosse um refis personalizado, né? Vai existir essa possibilidade de discussão dos termos de pagamento, da forma, né, de como vai ser feito, né, o prazo de pagamento, ou se vai ser feito desconto ou não vai ser oferecido desconto, tudo vai ser aplicado à realidade de cada uma das empresas, né? Independentemente de ser transação por adesão ou não, a gente vai também ter uma análise individualizada sempre do perfil da dívida do contribuinte, que é o que ficou estabelecido, chamado, né, como rating. Então, existe uma classificação da empresa, e dentro dessa classificação da empresa, ela vai também definir os descontos ou não. Tá? E aí, aqui a gente traz, na verdade, a sequência, né, e tem a possibilidade de apresentação de, além disso, né, a utilização de prejuízo fiscal sem os mesmos limites que a gente tinha antes. Aqui a gente também vai ter a possibilidade de migração de parcelamento, e a diferença é que a rescisão, ela vai, na verdade, implicar uma vedação a novas adesões de transação em 2 anos seguintes aí.
tá bom? Vou pedir, por gentileza, para passar para o próximo. Bem, dentro do cenário que foi criado, né, com a transação em 2020, agora em 2022, em junho desse ano, foi publicada a Lei 14.375, né, que trouxe algumas alterações nas regras já vigentes da transação e que, na verdade, abriu mais ainda o leque de formas de amortização da dívida e de quitação, tá? O que trouxe as principais alterações que vieram com essas alterações foi que antigamente havia um limite de redução, né, de descontos para a transação. Então, em regra, a transação poderia ter descontos de até 100% de juros e multa, porém ela estava limitada a 50% do valor total do débito. Ou seja, um débito muito antigo, ele poderia ter dentro da sua composição até 80%, 90% de juros e multa, né? Mas ele estaria sempre limitado a 50% do valor total. Hoje, a redução ela pode chegar até 65%, né? Antes as parcelas chegavam até 84 vezes e hoje a gente chega até 120 meses, né? Uma das grandes novidades que vieram, que trouxeram um benefício muito grande, né? As empresas que possuem prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL, ela pode usar para abatimento da dívida, né? Dentro da transação. E esse prejuízo fiscal, ele pode ser utilizado tanto próprio quanto de empresas controladas ou controladoras. E aí, uma outra questão também. Depois de feito a aplicação do desconto, né, então foi concedido de até 65% de desconto. Depois de aplicado esse desconto, é possível ainda fazer o abatimento do saldo remanescente com o prejuízo fiscal. A única limitação ele vai ser limitado até 70% desse saldo. Então, o débito ainda pode reduzir com a utilização de prejuízo fiscal mais 70%, né? Uma outra novidade que foi trazida é a possibilidade de uso de precatório ou direito creditório líquido certo decorrente de sentença transitada de julgado, né? Esses precatórios ou esses créditos, eles podem ser próprios ou de terceiros para fazer a amortização da dívida. E aqui a gente, assim como no prejuízo fiscal, a gente pode abater tanto o do débito principal quanto de juros e multa, tá? Aqui a gente vai até discorrer mais para frente, né? Mas também existe a possibilidade aqui da utilização dos créditos que são decorrentes de ações de tese, ou seja, mandado de segurança que a gente teve o reconhecimento de indébito tributário, né? Em mandado de segurança, de alguma tese específica, e a partir do momento que eu tenho esse crédito, eu também poderia oferecer aqui como forma de quitação da transação, tá? Uma outra questão interessante é que se você já tinha um parcelamento anterior, por exemplo, se você tinha um PERT vigente e quisesse migrar para a transação, antigamente você tinha que fazer a desistência do PERT para depois fazer a adesão à transação e daí trazer os descontos da transação. Hoje em dia isso não é mais necessário, né? Com essa nova lei, essa alteração foi trazida para permitir que quem já tivesse parcelamentos anteriores poderia manter todos os benefícios que já possuía nesse parcelamento anterior e migrar para a transação, né? Com essa migração, você, na verdade, mantém todos aqueles descontos, mas agora você tem outras formas de amortização e pagamento dessa dívida, né? Como o prejuízo fiscal e os precatórios, né? E uma outra questão interessante é que sempre os parcelamentos especiais que vieram condicionavam a manutenção de todas as garantias que existissem relacionadas àquele débito. A partir dessa alteração da lei também, existe uma flexibilização sobre a exigência, a liberação e a manutenção das garantias que envolvam o débito. Ou seja, se eu tinha um depósito judicial numa execução fiscal ou um depósito judicial numa ação anulatória discutindo aquele débito e eu apresente uma proposta para transacionar esse débito, eu posso discutir com o procurador para que ele levante esse depósito judicial, que seja autorizado o levantamento desse depósito judicial. Essa é uma novidade também muito, muito grande, que pode trazer uma
uma liquidez no caixa maior para as empresas. Então, é assim, inicialmente, então, eu queria trazer para vocês essas situações, e agora eu queria passar só para uns pequenas particularidades sobre a transação também. Você poderia passar, Rodrigo, por favor? Que é falar sobre o rating e a capacidade de pagamento. Tá? A capacidade de pagamento, na verdade, a Receita Federal e a Procuradoria, eles vão analisar, né, para que você possa conseguir descontos maiores ou não dentro da transação, você vai precisar passar por essa análise da capacidade de pagamento e, como consequência, vai existir um rating que a empresa será classificada, né? Dentro da capacidade de pagamento, vai ser analisada a condição econômica da empresa. E, na verdade, vai se levar em conta o impacto da crise econômica decorrente do coronavírus, né? Então, você vai fornecer para a Receita, para a Procuradoria, os seus dados relacionados a principalmente faturamento, patrimônio, se você teve demissões, né? Se você perdeu, teve que demitir empregados durante essa crise econômica e tudo mais, tudo isso vai impactar na sua capacidade de pagamento. A sua capacidade de pagamento ela vai ser calculada de acordo com a previsão da possibilidade de pagamento de tributos nos próximos 5 anos, sem impactar a atividade econômica, né? Esse cálculo ele é um cálculo matemático, uma previsão que foi feita dentro do fisco, e eles definiram alguns critérios, e dentro desses critérios é estabelecido, chega-se a um valor de quanto a empresa consegue fazer de pagamento de tributos nos próximos 5 anos. Então, isso é levado em conta para definir se a empresa está saudável ou não. Em contrapartida, eles fazem análise dos débitos, que é o rating, né? Análise dos débitos da empresa, do contribuinte, que eles são classificados de A a D, sendo A os créditos que são mais fáceis de recuperar, ou seja, que o fisco tem uma perspectiva de recuperar com maior facilidade, são os créditos que são mais recentes, os créditos que já estão com a exigibilidade suspensa ou que estão parcelados, esses créditos que a empresa tem uma segurança maior, né, que existe já uma garantia, já existe um depósito judicial, ela tem uma segurança que esse crédito com certeza será recuperado, né? E do lado oposto, são os créditos tipo D, que são os considerados irrecuperáveis, né? Então, empresas que se encontram em recuperação judicial, por exemplo, estão em situação de falência, né? Esses, certamente, eles são considerados irrecuperáveis, né? Por conta da situação da própria empresa, né? Então, eles entendem, eles fazem esse balanço, entendem como que está o débito e como está a situação da empresa e tem essa classificação, tá? Isso, a determinação da capacidade de pagamento e a determinação do rating tem um impacto direto na possibilidade de adesão a alguns tipos de transação e também a concessão de alguns tipos de benefícios. Alguns deles eles estão vinculados só àqueles que são considerados pela Receita e Procuradoria como de difícil recuperação ou irrecuperáveis, como o Fernando vai falar agora na sequência. Ok? Muito obrigado a todos e eu vou estar disponível também no final para tirar dúvidas com relação a esses aspectos que eu trouxe aqui ou outros que sejam suficientes, mas vamos continuar com o Fernando. Ok? Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez em nome do escritório a presença de vocês. Dizer para a gente que é um prazer poder estar falando desse assunto. Eu acho que é um assunto de interesse aí de todos os empresários, né? O Maurício comentou bem aí da preocupação dos empresários em resolver, de fato, tentar buscar uma forma de equalizar essa dívida tributária. Então, eu confesso que, com 20 anos de experiência na área, eu nunca tive, dentro dos olhares da Receita Federal, nada que me chamasse tanto a atenção para uma possibilidade real de resolução. Então, acho que isso já mostra que a gente está num momento diferente. Rodrigo, por favor, deixa no próximo slide. A minha ideia é trocar um pouquinho com vocês, porque é o seguinte, gente, tem muito modelo de transação, né? Ela veio para ficar, alguns modelos têm datas de validade, então eu vou trazer um pouquinho a diferença entre eles, mas assim, de uma forma prática, existe de fato agora uma solução para aqueles que pretendem buscar como eu posso falar, uma forma perene, definitiva, né? Só complementando o que o Maurício falou, porque eu acho que faz sentido para a gente depois poder voltar.
O grande ponto que eu senti é que, pela primeira vez, eu acho que a Receita ela entendeu que, se ela fizesse das formas que ela fez, o efeito sai pela culatra. Aquilo que o empresário achou que ele ia pagar, a forma que iria se beneficiar, acaba não acontecendo. Dessa vez, não. Eu acho que a Receita conseguiu entender, junto com a Procuradoria, que ou ela faz uma forma que agrade e que a empresa tenha condição de pagar, ou vai ser mais um parcelamento rompido, sem benefício nenhum, onde no final nós não vamos carregar nada. E o objetivo final, que é manter o emprego, isso tudo está atrelado no Ministério da Economia. Foram projetos criados para que se mantenha em alto nível os empregos, geração de emprego, tanto que uma das poucas coisas que eles pedem para os empresários, diferente de outros parcelamentos que era pagamento de tudo, não, mantenha o FGTS em dia. Isso é um sinal positivo. Então, falando um pouquinho das transações, você tem um primeiro modelo chamado transação extraordinária. Tá? O que é essa transação extraordinária? Ela é para todos os débitos, aqui já começa uma restrição, até 30 de junho de 2022. Ou seja, tudo que vocês tiverem de débitos inscritos, para quem não sabe o que a gente considera débitos inscritos, são débitos que se encontram na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O débito tributário ele tem uma sequência. Ele começa na declaração do contribuinte, então declarei o débito, não paguei. Tá? Ainda na Receita Federal do Brasil. Ele fica por aproximadamente 6 meses a 1 ano na Receita Federal do Brasil, e depois ele é transportado para dentro da Procuradoria, que é o órgão de cobrança. Então, o seu débito tributário tem 3 fases. Primeiro, na Receita Federal do Brasil, no segundo, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e no terceiro momento, já na execução fiscal, que seria a cobrança via judicial. Tá? O que eu estou falando aqui são de débitos inscritos. Os inscritos são débitos que estão na Procuradoria, ok? O que acontece com esses débitos? Eles estão considerando, para esse primeiro tipo de transação, que você pode colocar todos os débitos até 30 de junho de 2022. Mas, Fernando, qual débito está incluído? Todos, exceto os do Simples Nacional, que tem uma transação específica para eles, que eu nem vou tratar aqui, porque são outras medidas, mas existe uma transação para o Simples Nacional. Ela prevê até 31 de dezembro, que os débitos sejam até 31 de dezembro do ano anterior, tem uma forma de pagamento escalonada e tem uma discussão também dos juros e da multa do desconto. Mas aqui eu estou dizendo de débitos para empresas que estão ou no lucro real ou no lucro presumido e que estejam aí com débitos até 30 de julho. Caso segundo, você tem que estar com entrada, você tem que dar entrada de 1% do valor total da dívida. Então, significa que se você tiver 1 milhão, para entrar na extraordinária, você pode recolher, nesse primeiro momento, 1% em 3 meses. Ou seja, ele vai pegar o que é 1% da sua dívida, depois da redução que você tiver, e vai dividir em até 3 meses. Tá? O pagamento do saldo restante vai para 117 meses. Ou seja, prazo máximo para as transações extraordinárias são 120 meses, sendo que você paga nos 3 primeiros meses 1%, e depois você cai na conta de 117 meses. Tá? O valor mínimo da prestação hoje está em torno, é obrigatório que seja no mínimo 500 reais. Tá? A excepcional, ela muda um pouquinho em relação à extraordinária. Tá? É até bom vocês ir se familiarizando, vocês vão vendo a diferença entre elas. Esta aqui, também os débitos vão até 30 de junho. A adesão acaba também agora, dia 31 de outubro, até um ponto importante para vocês saberem. Essas adesões, elas têm mudado diretamente com o passar do tempo. O que acontece? Quando o prazo está para ser vencido, normalmente eles prorrogam esse prazo, tá? Isso tem vindo há já 1 ano e meio, pelo menos, aí, que eles vêm prorrogando esse prazo. Por 2 motivos, ou porque ainda não atingiu a capacidade, o que eles querem chegar, ou porque ainda eles acham que daria para aumentar um pouco mais a arrecadação, deixando a critério do contribuinte, tá? Então, a gente acredita até que vai ser alterado, né? Sabemos que tem uma eleitoral, mas até 31 de outubro seria o prazo para aderir a esses 2 primeiros tipos de transação. Aqui, você tem uma entrada reduzida na transação excepcional, com desconto de prazos e multas, e a dívida tem que ser até 150 milhões. O que eles fazem de desconto? Lembrando sempre, como o Maurício falou, que eles não dão desconto sobre o valor principal da dívida. Tá, gente? Você vai sempre estar limitado a desconto sobre juros, multas e encargos legais, nunca sobre o valor principal. Nessa aqui, qual que é a diferença? Você tem que dar uma entrada de 4% do valor, tá? Ao invés dali você ter que dar entrada de 1%, você dá 4% da entrada, porém, esse saldo dos 4% você vai pagar durante 1 ano. Você vai ter 12 meses para liquidar esse pagamento. Então, pensando no parcelamento de 120 meses, você vai pagar 4% no primeiro ano, nos outros anos você vai pagar os 96% da dívida.
tá? Mais um detalhe importante para colocar para vocês. Esses débitos que eu estou falando são todos os débitos administrados pela Receita Federal. PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, até multas administrativas que a Receita Federal aplica, ou processos de cobrança deles, depois eu falo um pouquinho mais. A única coisa que muda é, quando se trata de débito de natureza previdenciária, INSS, o prazo para pagamento é reduzido para 60 meses. Então, você pode ter dentro de uma transação um prazo para todos os tributos em 120 e a parte do INSS separado em até 60 meses. Ok? Outra coisa importante é que, com o passar dessas alterações das transações, foi se aumentando o valor máximo de desconto, como o Maurício falou. Hoje, o desconto, o teto do desconto são 75% do valor total da dívida. Lembrando que isso não pode entrar na parte principal. Então, quem vai conseguir provavelmente atingir isso? Quem tem muito encargo, né? Quem tem pouco encargo, o valor principal, débitos novos, que a gente fala que tem há 1, 2 anos, talvez não vá conseguir chegar nessa situação. E a transação excepcional, ela também tem uma característica que ela tem que ser para empresas que estão hoje no rating C e D. Lembrando que o rating C e D são os débitos de difícil ou irrecuperáveis ao olho da Procuradoria. Então, só para esses casos que você pode optar pela transação excepcional. Ok? Pode passar para mim, por favor. Aqui eu trago, dentro do próprio site, como que está sendo feito isso hoje, gente? Isso está feito através da Procuradoria, ela tem um site hoje chamado Regularize, tá? Esse site hoje compõe de vários tipos de protocolo, várias formas de procedimento, requerimentos que tem que ser feito, e lá dentro ele traz todas as transações que estão vigentes, tá? E algumas já deixaram de existir, e as novas são as que a gente está conversando aqui. É hoje o que o sistema traz lá dentro do site Regularize. Existe lá uma transação que chama Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, né? Conhecido como PERSE. Isso aqui é muito interessante, isso aqui foi um problema, foi uma reivindicação dos empresários, principalmente do ramo de turismo, restaurantes, bares, casas, hotelarias, ou quem prestava, de alguma forma, participava dessas situações. Por exemplo, empresas que fazem montagem de eventos, de feiras, empresas que têm participação em situações de shows, circos, tudo que foi do ramo de entretenimento está sendo beneficiado de uma forma muito, vamos dizer, muito, não posso dizer privilegiada, vai para usar a palavra certa. Por quê? O que eles estão concedendo para esse tipo de setor? Eles estão concedendo que débitos até julho de 2022 você pode estar incluído nesse parcelamento. Ele já é um parcelamento bem maior, ele tem 145 parcelas, enquanto os outros são de 121. Eles reduziram a zero por 60 meses, por 5 anos, contados de março de 2022, a alíquota de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Ah, Fernando, você está dizendo que eles não vão pagar imposto? Esses 4 não. Por 5 anos, eles estão isentos de pagar PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro líquido, por entenderem que foi o setor mais atingido da economia, tá? E como você faz esse pagamento? Você tem a primeira, a 12ª, você vai pagar 0,3% do seu saldo, depois a 30ª, 24ª, 0,4%, depois ele vai escalonando 0,5% da 25ª, 36ª, e depois a 37ª em diante você faz o parcelamento do saldo remanescente. Aqui existem 2 situações que eu quero torno necessário falar para vocês que, poxa, mas como que eu faço para usar esse benefício? Poxa, pensando em 2 situações, vou ter um parcelamento de longo prazo e, além de tudo, ainda vou ter um belo benefício de não pagar imposto. O que a Receita fez junto com a Procuradoria? Eles tiveram a seguinte sacada: vamos fazer o seguinte, todas as empresas que tiverem o KNAI de eventos, eles baixaram uma portaria dizendo quais são os KNAIs que eles entendem que podem estar no PERSE. Não são todos os KNAIs. Ah, Fernanda, mas meu KNAI não é o principal, mas eu tenho lá no KNAI secundário. Vale também, tá? Essa portaria, quem tiver curiosidade, quiser saber da empresa, se vocês estariam enquadrados ou não, existe essa portaria do Ministério da Economia 7163/2021,
que ela autoriza vocês entrarem nesse tipo de parcelamento. Quem tiver condição de entrar, ele é fantástico, não só pela questão do prazo, mas também para quem faz, não, né, você tem a questão do prazo, mas você também tem a questão de não pagar imposto por 5 anos. Tá? E eles aceitaram que todas as empresas, então, que até a data da entrada em vigor dessa legislação estavam já com este KNAI, elas têm direito. Eu vou alterar agora, estou pensando em alterar aqui na empresa e colocar o KNAI secundário. Não, você não vai conseguir fazer benefício em cima de uma alteração posterior, tá? Então, essa é a grande vantagem desse tipo de transação, que eles chamam de PER, ok? E, por favor, pode passar para mim. E agora, falando, talvez esse seja o grande X, eu acho que é o principal, é o que mais interessa a vocês, que é a transação individual, como o Maurício falou. A transação individual, ela veio com o conceito da NJP, né? Há tempos atrás, o primeiro movimento que a Procuradoria tentou de aproximar o empresário do fisco chamava negociação jurídica processual. Para quem não conhece, foi uma portaria onde foi aceita que os débitos com a Procuradoria pudessem ser negociados. A única diferença, na NJP, você só teria um parcelamento de longo prazo, como o Maurício falou hoje, você deve para o fisco, ele vai falar assim para você, me paga em 60 mil. É a única coisa que o empresário tem de prateleira que ele pode chegar amanhã e pagar. Tá? A NJP veio e falou o seguinte, não, dá para trazer para 120 meses. Os empresários já ficaram felizes, poxa, a Procuradoria agora está aceitando que eu parcele mais tempo. Ótimo. Só que ela pedia praticamente muitas garantias para você poder aderir. E como se não bastasse as garantias, ainda você tinha um problema maior, que na NJP você não tinha desconto de nada. Você tinha que parcelar o seu débito da forma que ele está aparecendo. Esse era o grande problema da negociação de justiça. A transação individual, ela já tem duas características que vocês já vão perceber. Primeiro, ela não está com uma data final para acabar. Isso é o quê? Positivo ou negativo? Vou falar, depende. Nós não sabemos, por ela não ter uma data final para acabar, ela pode sair do sistema amanhã, ou ela pode ficar perenemente por um tempo. Então, assim, para quem tem interesse, para quem acha que é o momento, eu diria que é importante não deixar passar a oportunidade e olhar com muito carinho para essa tal da transação individual. Porque, como eu comentei com vocês anteriormente, eu não conheço, dentro dos 20 anos aí que eu trabalho nessa área fiscal, nada que se equiparou a essa situação. E que ela fala, essa portaria? Ela fala, primeiro, os débitos têm que estar, escritos ou não. O que significa inscritos ou não? Aqui, abriu a possibilidade, lembrando aquilo que eu falei para vocês. Quais são os débitos inscritos? Débitos que estão dentro da Procuradoria ou dentro do Judiciário, porque já estão inscritos. Quais são os débitos não inscritos? Os débitos que estariam sob a competência da Receita Federal do Brasil. A transação aceita nas duas modalidades. Saiu primeiramente da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e depois, na sequência, saiu da Receita Federal. Hoje, a transação individual ela tem essas duas características. Ok? Qual que é o grande ponto? Fernando, eu posso pôr todos os débitos? Não, aí tem algumas restrições para esses débitos que você tem que acompanhar. Então, primeiro, tem que ser débitos com valor superior para a transação individual de 10 milhões de reais, ou com o FGTS superior a 1 milhão. O FGTS que eles estão falando aqui não é o FGTS do funcionário, tá? É o FGTS que a empresa deixou de recolher por rescisão, por esses tipos de coisas. Eles não dão desconto do FGTS devido ao funcionário, tá bom? Vários pontos. Segunda situação, que é muito importante, o uso da base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto de renda. Para quem não sabe o que é isso, as empresas optantes pelo lucro real, ao final do exercício, ao final do ano calendário, ela vai oferir lucro ou vai dar prejuízo, ok? Se essa empresa der prejuízo, o contador de vocês vai fazer um lançamento desse prejuízo num livro específico chamado LALUR, ELALUR. Esse livro ele contém todo o prejuízo que a empresa veio acumulando durante a vida dela. Fernando, mas para que fica lá aquele prejuízo parado? Ele fica lá gravado para que, num determinado momento, quando a empresa tiver lucro, ela se aproveite desse prejuízo que ela veio acumulando e deduza para fins de pagamento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Porém, hoje a lei ela veda que você utilize 100% do prejuízo que você tem. Ela tem uma trava legal, você só pode utilizar 35% do prejuízo. O que eu estou querendo dizer com isso?
E mesmo que eles tenham essa opção de usar esse prejuízo fiscal lá na frente, muitas das empresas costumam acumular e nunca usar esse prejuízo. Fica um dinheiro perdido lá. Por quê? Porque você tem uma trava legal quando você precisa usar o prejuízo para não pagar imposto de contribuição, ainda você tem o legal do fisco dizendo para você que você vai usar só 35%. Ou seja, você vai gerando um crédito lá, um saldo absurdo, e você não tem como usar. A transação individual veio e falou o seguinte: não, peraí, como o Maurício falou, depois que você tiver todos os descontos, então você trouxe uma dívida, eu vou trazer um exemplo ao final para vocês entenderem, mas quando você teve a redução da dívida, ainda assim, para o pagamento da parcela, você pode usar o seu prejuízo fiscal. Então, gente, aqui eu digo que, por isso, essa transação já se torna diferente dos demais casos que a gente tem acompanhado. Situação delicada. Temos que estar a empresa enquadrada no rating C e D. Ah, mas como que eu vou saber se minha empresa está enquadrada no rating C e D? Você vai saber a partir do momento que você entrar no site Regularize, preencher as informações, tiver lá a posição do que o fisco entende. O fisco tem todos os dados de vocês. Quando vocês entregam o SPED fiscal, STF, FD contribuições, todas as informações mensais que vocês encaminham via contador para a Fazenda ficam registradas no sistema deles. Então, eles sabem quanto vocês faturam, eles sabem para quem vocês compram, para quem vocês vendem, se vocês estão tendo diminuição ou aumento de faturamento. Isso tudo é dado analítico que o site consegue verificar. Então, esse rating, ele vem desta informação e a Procuradoria consegue identificar. E, complementando a isso, vocês preenchem um cadastro para fazer a transação. Então, ele pergunta faturamento, número de empregados. Vocês são obrigados a dizer a verdade. Se vocês omitirem informações ou fizerem qualquer coisa, é causa de rompimento da transação. O procurador, porque o que a transação é? No final, é um acordo onde sai um termo, o procurador te dando todos os descontos e a forma que você vai pagar ele. Só que se você passar informações falsas ou imprecisas, eles podem usar disso como maneira de rescisão, ok? Então, esse é o ponto. E a possibilidade de uso de precatório federal ou crédito de ação judicial. Aqui é um segundo, gente. É uma segunda vantagem. Isso aqui é uma reivindicação dos tributaristas de anos. Isso aqui a gente briga, poxa, por que eu nunca pude usar um crédito meu, tributário, para pagar imposto? É uma discussão sem fim. Para quem passou por um processo judicial sabe que ao final do processo ainda você tem que fazer uma habilitação desse processo para usar no mês a mês até compensar aquele imposto, ou você vai pedir uma restituição que demora anos para sair. Né? Tem muitas empresas que geram saldo credor, que elas não têm nem onde usar, elas ganham ação, ficam com crédito alto na contabilidade e não tem para onde desovar. Está aqui uma oportunidade legal de você, além de usar os créditos que vocês têm, os créditos que vocês podem vir a adquirir de terceiros. Tá? Não tem jeitinho, não tem esquema, não tem nada. Você tem que chegar, adquirir o crédito, a Procuradoria tem que dar o aval. Então, no final, a hora que você for pagar, ficar um saldo a pagar no parcelamento, você ainda tem a possibilidade de buscar esse crédito para fazer essa redução da sua parcela, né? Tá? Outro ponto importante na transação individual, ela tem a possibilidade de fazer o diferimento. O que eu estou chamando de diferimento ou moratória parcial? Fernando, eu não tenho dinheiro para esse primeiro ano, eu estou com o caixa apertado. Como que eu vou entrar nessa transação se eu não consigo fazer essa transação, eu não consigo pagar, independente do valor da parcela? Na transação individual, ela te traz mais um benefício. Ela fala assim, me diga como você consegue me pagar. Você pode pedir uma moratória parcial. Olha, eu posso começar a te pagar uma carência, tá? Então, vamos lá. Eu queria uma carência de 6 meses para voltar a pagar. Ou eu queria, nesse primeiro ano, pagar só 2% da dívida. Aqui, a portaria e a lei que instituiu, ela não põe uma vedação dizendo é A ou é B. É você que vai fazer uma proposta de adesão. E se o procurador concordar, por isso que é um acordo, uma negociação, essa proposta vai adiante. Okay? O outro ponto que o Maurício já comentou é a questão da liberação de garantia. Apesar de estar previsto na lei que o procurador pode pedir, ele também pode dispensar. Então, vejam, gente, que é mais um momento que você tem a oportunidade de discutir com o procurador aquele bem ou aquilo que você vai deixar. Ah, eu não tenho nada para deixar, o que eu vou deixar? Você vai ter a oportunidade de trazer algo que faça sentido para eles. Eles não limitam, mas eles têm essa faculdade de pedir alguma garantia. Ok? Isso está muito atrelado também, imagino, pelo valor da dívida que estiverem buscando. Está também, para vocês já ficarem no radar, está previsto para a entrada a partir do dia, deixa eu confirmar para vocês, acho que começo 31 de outubro agora, final do mês de outubro, 1º de novembro, a transação individual simplificada.
que ela também é uma transação individual, porém é para débitos inferiores a 10 milhões. Ah, Fernando, meu caso não chegou em 10 milhões. Então, seria um caso de transação individual simplificada, que vai de 1 milhão a 10 milhões de reais, tá? Então, isso aqui já está com vigência a partir de 1/11 de 2022, tanto para a Receita como para a Procuradoria. Isso não está aberto ainda. A diferença da transação individual simplificada é a possibilidade de utilização de prejuízo. Você vai me perguntar como advogado, Fernando, você acha que isso é discutível? Eu, particularmente, acho que sim. Porque se no intuito da transação não é o valor, é a liquidação da dívida, seja uma dívida de 1, 2 ou 10, para mim não faz sentido você dar um benefício com um estilo e não dar para o outro. Eu entendo que isso aqui fere a capacidade contributiva, isso aqui fere a isonomia tributária, fere diversos princípios constitucionais que poderiam ser matéria de discussão via judicial. Mas hoje, da forma que está prevista, você não poderia usar o prejuízo. Ok? Por favor, Rodrigo, próximo. E eu trago aqui, para a gente tentar finalizar, eu abri um pouco para vocês também poderem perguntar, aí, caso tenha alguma dúvida, é um cenário para utilização. Eu peguei um valor hipotético para vocês entenderem aonde pode chegar e por que pode chegar. Vai falar, Fernando, mas você está mostrando aqui o melhor cenário do mundo. De fato, esse é o melhor cenário do mundo. Esse é o cenário máximo que a lei permite. Se a gente pegar a lei, destrinchar ela da forma que ela está escrita, com as portarias, do jeito que ela está escrito, eu estou dizendo para vocês que um débito originário de 10 milhões, partindo-se da seguinte premissa, lembre-se que o principal não pode ter desconto, tá? Então, vamos pensar uma dívida antiga, onde eu tenho diversos encargos, e eu vou levar essa dívida para uma transação individual. Então, partindo de um princípio de 10 milhões de reais, o que a lei me fala? Eu posso ter um desconto da Procuradoria até 65% do débito. Era 50%, eles aumentaram para 65%. Ou seja, o procurador, por ato dele, discricionário do procurador, bom vocês saberem que esse ato é discricionário, por isso que é uma negociação. O que deu para A não deu para B, o que deu para C não deu para D, é um ato discricionário do procurador. Ele pode reduzir a sua dívida dentro daqueles patamares de risco, tá? E ele precisa justificar o patamar de rating. Então, desde o momento que ele possa justificar, ele pode justificar que ele concedeu um desconto alto. Então, ele pode dar um desconto de até 65% hoje, então essa dívida cairia em torno de 3,5 milhões. E aí sim, quando você tem sua dívida consolidada, é nesse momento, quer dizer, o prejuízo fiscal ele não vai lá no valor originário, ele vem depois da dedução. Então, ele vem nesse segundo momento, quando você já tem sua dívida formatada e você ainda tem um desconto de 70% do saldo com base do prejuízo fiscal, tanto da CSL como do imposto de renda. Então, gente, veja bem o que nós estamos falando para vocês. Veja o tanto de operação que a gente pode fazer. E mais, eu nem trouxe aqui que, ainda sobre esse valor que a gente chegaria lá de 1.050.000, você não precisaria pagar isso em dinheiro. Se você tiver crédito próprio ou créditos de terceiro, que aceitos pela Procuradoria, passa pelo crivo da Procuradoria o aceite dela, você pode ainda utilizar. Hoje o mercado pratica com algo em torno de 45% de deságio para aquisição desse crédito, caso você venha buscar um terceiro esse crédito. Então, eu estou dizendo para vocês que, eventualmente, lá na frente, ainda quando você chegar no final e tiver um tanto a pagar, você ainda pode se aproveitar, se você tiver uma fonte de compra de um crédito federal ou tiver um crédito federal contra a União, né, de uma sentença que está julgado, ou de um crédito próprio, você pode adquirir isso no mercado, oferecer para a Procuradoria e ela automaticamente vai reduzir o valor da sua dívida, seja no mês a mês, seja na equação final. Só para vocês saberem, isso hoje está, inclusive, regulamentado e existe até uma portaria que diz como esse crédito tem que ser adquirido. Passa pelo crivo da Fazenda, você não vai comprar um crédito e falar, será que ele vai aceitar? Não, você só vai comprar esse crédito, você só vai usar a partir do momento que for feita a Procuradoria e esse crédito é escriturado direto para a Procuradoria. Esse crédito não passa na mão do empresário. Então, vocês vejam ao final, dando um exemplo aqui, você traz um débito de 10 milhões de reais, uma parcela de 8.000. Um ponto importante, tá? Os débitos sofrem correção. Hoje a taxa de correção é a Selic. Então, independente do valor que vai ficar ao fim, você vai ter esse saldo de realizado, tá? E o último ponto, só para finalizar, é o risco de quebra
dessa transação. Uma vez ela feita, diferente do que acontecia em outros parcelamentos, se você tiver 90 dias em débitos em aberto, não na Receita Federal, sejam débitos já em cobrança da Procuradoria, você pode ter a transação rompida. Então, você pode até ficar por um período inadimplente dentro da Receita. Porém, quando esse débito for para a Procuradoria, eles vão ter 90 dias para ser regularizado. E, mais um detalhe, a transação, para você ser excluído, não pode ser um ato direto de exclusão. Você tem que ser intimado para pagamento. Se você não concordar, ainda existe um pedido que você pode fazer dentro da própria portaria de questionamento ou remigrar. Tá? E só para finalizar também, o Maurício trouxe a questão do parcelamento, mas acho que é importante ressaltar que uma vez que vocês tenham parcelamentos vigentes e optem pela transação, vocês não podem depois retornar os parcelamentos, caso vocês rompam a transação. Tá? Então, e eventualmente vocês caminham para esse caminho, é um caminho que vocês têm que pensar com cuidado. Faça sentido e vocês venham ao honrado. Porque senão, de fato, vocês podem amanhã ter o problema sair de um parcelamento e não acompanhar a transação. Joia? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero aí ter trazido uma visão para, né, uma esperança aí para os empresários. Eu acho que nós, como advogados, vocês como clientes e amigos, parceiros, né, advogados, colegas, nós temos que pensar que talvez a gente esteja aí num momento único, né? Confesso que fiquei muito surpreso e receoso, né? Quem conhece as brigas com o fisco sabe que não é assim, mas eu acredito que é um caminho sem volta e quem tiver disposto a fazê-lo, eu acho que tem uma grande oportunidade na mesa. A gente fica à disposição de vocês. Caso também depois queiram, eu vou esclarecer alguma dúvida, não dá tempo a gente falar no chat. Vou deixar meu e-mail para vocês aqui no chat. Podem me mandar, eu terei prazer em responder, colocar vocês no par. E a gente vai abrir aí, Rafa, encerro por aqui para ver as necessidades, as dúvidas deles. Muito obrigado pela participação de todos. Tenha uma ótima quinta-feira. Obrigada, Fernando. Obrigada, Maurício. Bom, eu vou iniciar com algumas perguntas que mandaram aqui no chat. A gente separou algumas de alguns clientes também que mandaram aqui para a gente, sabendo do evento. Se der tempo, a gente vai fazendo todas elas. A Soraya, Maurício, te perguntou, vi que você já respondeu, mas ela perguntou se essas regras só valem para empresas ou pessoas físicas também. Como eu tinha mencionado lá, essas regras de transação, elas também valem, principalmente quando a gente está falando aqui de transação excepcional e transação extraordinária, elas valem também para as pessoas físicas. A diferença é que as regras que a gente trouxe, a forma de definição da capacidade de pagamento de rating, que é o que vai definir, no final das contas, a possibilidade de desconto ou não, ela é diferenciada para pessoas físicas, né? Porque a gente não está falando de faturamento, demissão e tudo mais, né? Então, essa é a grande diferença. Mas sim, Obrigada. também pessoa física. Obrigada, Maurício. Uma outra pergunta para quem já tem transação excepcional em andamento e débitos inscritos recentemente, pode fazer uma nova transação ou deve incluir esse débito inscrito em transação já existente? Uma pergunta parecida com essa, que eu acho que você pode responder junto, foi que para migrar os parcelamentos anteriores, como ficam os descontos nesses casos? Tá, legal. Primeiro, com relação, se a empresa já possui uma transação excepcional em andamento, juntamente com o prazo para novas adesões de transação excepcional, também existe a possibilidade de repactuação. E a repactuação da transação, ela é a possibilidade, hoje em dia, vigente para quem já possui a transação vigente e gostaria de incluir novos débitos, né, que já estejam inscritos em dívida ativa, por exemplo. Então, eu tenho uma transação excepcional e eu tenho um novo débito inscrito em dívida ativa. Lembrando que existe a limitação, o débito, para ser incluído na transação excepcional, ele tem que ter sido inscrito em dívida ativa até junho desse ano, tá? Se ele tiver nessas condições, eu posso fazer uma repactuação da transação excepcional e incluir esses novos débitos também nessa transação excepcional. E, na verdade, nesse momento da repactuação, se a empresa, no passado, né, fez essa pactuação, fez essa transação excepcional, quando ainda existia a limitação de 50% de descontos, nessa repactuação a gente vai passar a ter a limitação de até 65%.
Então, eventualmente, dependendo do rating da empresa, pode ser, inclusive, que aumente os descontos nessa repactuação. Legal. Uma outra dúvida, Fernando, é se 65% de desconto sobre os juros e multas ou não total? Vamos lá. Ou total. Voltando. 65% é o limite que você pode atingir. Então, vamos lá. Uma dívida de 10 milhões, você vai ter juro, multa, encargos e o principal. Essas somatórias de descontos, na totalidade, pode chegar em 35%. Então, se você tiver o seu principal com 50%, óbvio que você não vai conseguir sair de 50%, porque ele vai bater e vai ter um cap em 50%. Não sei se eu respondi. Então, o principal vai ser o delimitador de quanto máximo você pode chegar. E se você tiver, por exemplo, um principal de 10% e 90% seja encargo, você fala, poxa, eu poderia descontar 90%, já que eu posso descontar o principal. Então, os principais vão ser mantidos, 10% vai ser mantido. Só que mesmo sobre esses 90%, quando você soma tudo, ainda assim o desconto máximo que você vai conseguir chegar é em 65%. Obrigada. Manda. Uma outra dúvida é se a transação é realizada no site Regularize. Não entendi a pergunta? Se essa transação é realizada no site Regularize. Sim, todo o procedimento ele se inicia dentro do site Regularize, tá? Vocês têm que passar por um processo vamos dizer, de cadastro, onde você tem que colocar os dados para começar a conversar com a Procuradoria. O que acontece, gente? Quando vocês fazem isso, como é uma negociação, depois vai abrir, até na individual, para vocês terem uma ideia, um dos documentos obrigatórios é vocês apresentarem já o planejamento de vocês. Então, a transação ela já começa com o procurador sabendo aquilo que vocês pretendem, tá? Então, no site Regularize é o caminho, vocês começam lá e a partir do momento que ele enxerga que aquilo é necessário uma conversa, um bate-papo, é feito reunião, é feito conversas diretas com a Procuradoria, então você tem ainda um chat, você tem um canal de contato, podemos direcionar até a Procuradoria, vira de fato uma negociação, mas o start da transação, ela depende da adesão ao site do Regularize. Obrigada, Fernando. Uma outra dúvida aqui do Raimundo é o seguinte: para iniciar a negociação com o fisco, buscando algumas das modalidades disponíveis, há necessidade de você expor toda a sua situação passiva tributária e também seu fluxo e disponibilidade de caixa. O que acontece se iniciar essa negociação depois você não optar por aderir? A Receita Federal irá reconhecer com muita transparência a situação da empresa, ou seja, poderá intimar e bloquear as atividades da empresa? Vamos lá. Gente, é o seguinte. Raimundo, primeiro, boa pergunta, mas eu vou tentar esclarecer. A lei, ela diz o seguinte, um detalhe aqui importante, né, que até esqueci de comentar, mas acho que agora é o momento. Existe uma discussão que eu já estava até conversando com o advogado, tendo uma interpretação que é assim. Você pode, por que eles olham a capacidade versus endividamento? É para ver se de fato você vai entrar numa transação para pagar. É claro que, como eu comentei, você já tem informações prévias que a Fazenda tem, né? Então ele vê lá pelo número de notas fiscais que você emite no mês, mesmo que você não declare esse faturamento, ele sabe quanto você arrecada. Ele sabe quantos funcionários você tem, porque você tem o sistema do E-Social, os dados estão dentro do sistema do E-Social. Então, eles têm base de dados que, se você vai lá numa transação, tenta mostrar um quadro de prejuízo, um quadro deficitário, que não é aquele que é relatado dentro da sua documentação fiscal, não é necessariamente isso que vai chamar a fiscalização, nem essa função. A Procuradoria, primeiro ponto que tem que saber que a Procuradoria não fiscaliza. Quem fiscaliza é a Receita Federal do Brasil. Tá? A Procuradoria é o órgão de cobrança da Receita Federal. E para abrir uma fiscalização, basta eles entenderem que existe incongruência entre os documentos contábeis e fiscais. E uma vez aberta, ela tem um termo de início, ela tem que dizer qual o período que ela vai fiscalizar e qual o imposto que ela vai fiscalizar naquele período. Então, não é um risco para o empresário, veja, colocar um dado no sistema do Regularize, que é um dado da Procuradoria, para que ela faça uma análise de rating. Tanto que você pode retificar dados. Você pode, eventualmente, colocar um dado e depois falar, esse dado não está certo. Ou ainda mais, se a Procuradoria te colocar numa classificação que não é adequada, eles te dão um prazo de 30 dias para você questionar com documentos.
Por que eu estou falando isso? Eu li por uma brecha, minha interpretação foi a seguinte. Quando eles falam que teria que ser todos os débitos transacionados, depois eles dizem assim, cabe ao contribuinte, se ele não conseguir colocar todos os débitos, pode ser que na hora que você vai fazer a conta, você fala, eu não consigo entrar nessa primeira conta porque a parcela vai ficar alta, eu não tenho caixa para isso. Você pode fazer uma justificativa da sua condição econômica. Então, Raimundo, eu acho que nesse sentido a Procuradoria vai ver com bons olhos, já que ela está buscando uma solução. Se ela quisesse litigar, na minha opinião, ela tem outros caminhos, cara. Não acho que é essa a função, na minha opinião, da Procuradoria neste momento, através do governo. Obrigada, Fernando. A Soraya, ela perguntou se ela consegue no site apenas fazer um orçamento, uma análise de quanto fica mensalmente para ver se consegue honrar o compromisso assumindo no futuro. Ou ao entrar no site Regularize, ela já tem que assumir esse acordo. Não, boa pergunta também, Soraya, é o seguinte, aqui a gente tem duas situações distintas, tá? Para aquelas transações por adesão, é possível fazer sim a simulação, né? Então eu posso, por exemplo, fazer o preenchimento dos dados necessários para a obtenção da definição do rating, né? Que com isso a gente tem a definição dos descontos, é possível fazer a simulação e a tomada de decisão vai ser a partir desse momento com cada empresa. Então, foi feita a simulação, em cima dessa simulação, a empresa decide por aderir ou não. Por outro lado, com relação à transação individual, na verdade, essa análise vai ser feita, como eu disse, sentando na mesa e discutindo com o procurador. Ou com a Receita, né? Se for uma transação individual direto na Receita Federal. Então, isso vai ser apresentado já no plano de negociação. A empresa que vai apresentar esse plano. E aí esse plano vai ser discutido e dentro da viabilidade, se a Receita Federal ou a Procuradoria vão aceitar ou não, ou se vão fazer alguns ajustes. Mas para esses casos em que a gente precisa só da adesão, que são essas que já estão disponíveis e com prazo até 31 de outubro, é possível sim fazer primeiro uma simulação. Obrigada, Maurício. Eu acredito que tenha sido essa as perguntas, não tem mais aqui. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser levantar a mão agora, a mãozinha para perguntar mesmo, fique à vontade. Perguntaram, acho que a Cristiane, se a gente vai disponibilizar esse material para os nossos clientes. Sim, a gente irá disponibilizar. E fiquem à vontade aí, senão a gente já também passou um pouquinho do tempo. A gente já encerra a apresentação. A gente agradece, em nome da LGP, a gente agradece a disponibilidade de todos, ter vocês aqui nessa manhã de quinta-feira para falar desse tema tão atual e que gera tantas dúvidas. Ficamos à disposição. A gente sim, a Soraya perguntou se a gente fará, Fernando, esse serviço para os nossos clientes. Sim, estamos aqui à disposição para ajudá-los, claro, com certeza. Faremos sim. E então a gente agradece, a gente vai disponibilizar o material. Se ficar alguma dúvida, eu vou colocar o e-mail do Fernando e do Maurício, vocês podem contactá-los. E obrigada. E estamos aqui para tentar ajudá-los a todos. Muito obrigado a todos, viu? Prazer estar com vocês aí. Precisando, estamos à disposição de todos vocês. Grande abraço, uma boa semana. Agradeço a todos também, boa semana. Boa semana. Tchau.